Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina de redes de computadores. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o Packet Tracer, que é um simulador de redes desenvolvido pela Cisco. Esse simulador permite que a gente faça e crie diversos ambientes e teste as configurações que podem ser utilizados no dia a dia de uma rede tradicional de computadores até uma grande rede. O Packet Tracer ele possui uma barra de menu na parte superior e uma barra de dispositivos na parte inferior, que é o que a gente vai utilizar. E nessa nossa primeira aula aqui do Packet Tracer, nós vamos configurar uma rede ponto a ponto bem simples, tá? Interligando no primeiro momento dois computadores e depois mais do que dois computadores. Então, como visto em sala de aula, para interligar dois computadores apenas, eu não preciso de um concentrador, que poderia ser um hub ou um switch. Eu posso utilizar apenas um cabo par trançado do tipo crossover. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, em computadores aqui na guia dispositivos fins, nós vamos colocar um computador na tela. Vou ampliar um pouco aqui a imagem para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade e vou colocar um segundo computador. Então eu tenho dois computadores apenas e eu quero interligá-los para formar uma rede ponto a ponto. Então, na parte aqui de conexões, eu vou utilizar o cabo par trançado do tipo crossover. Esse cabo eu vou conectar ao primeiro computador na placa Fast Ethernet e ao segundo computador também na placa Fast Ethernet. Lembrando que a placa Fast Ethernet é a placa de rede que possui nesses dois computadores aí. Bom, ao fazer isso, o Packet Tracer indica para mim que esse link está ativo dos dois lados. Porém, para que esse computador possa enviar informações para esse e esse possa retornar para de cá, é necessário que a gente configure um endereço IP. E aí a gente já viu endereçamento IP dentro de sala de aula, mas não custa que a gente fazer uma rápida revisão usando aqui a própria ferramenta de Place Note do Packet Tracer. Então vamos lembrar o seguinte: para que as máquinas se comuniquem, é necessário que eu tenha um endereço IP associado à máquina. Eu vou utilizar o bloco de notas porque esse aqui vai ficar muito pequeno. Então, até que não. Então, para que essas máquinas se comuniquem, é necessário que a gente tenha um endereço IP. Então, vou fazer uma pequena revisão aqui. Eu vou abrir aqui o bloco de notas deste computador. E aí a gente vai usar aqui o bloco de notas para a gente poder fazer essa revisão. Deixar ele aqui do lado, junto com a tela. Então, endereço IP, certo? É necessário para que ele funcione. O endereço IP ele é formado por quatro, isso na versão 4, né? Vamos lá, versão 4, que é a que a gente está trabalhando em sala de aula. Ele é formado por quatro octetos, certo? E uma máscara de rede. Lembrando que a máscara serve para definir qual é a minha rede e quais são os meus dispositivos. Então vamos partir aqui para uma rede do tipo 192.168.0.0 com uma máscara 255.255.255.0, que também é representada como sendo uma máscara do tipo barra 24. André, por que barra 24? Como
a gente viu aqui, o IP, ele tem 4, na versão 4, né, ele tem 4 octetos. Então, é como se todo o endereço IP fosse formado por 4 octetos de 8 bits. Então, aqui seria o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto octeto. Esse octeto aqui inteirinho, tá? Esses 4 octetos aqui, seriam a formação do meu endereço IP. Porém, quando eu vejo essa máscara aqui, indica que esse último octeto ele é todo de zero. São 8 zeros. E aí eu percebo o seguinte, olha, quantos octetos estão assinalados com 1, tá? 3 octetos. Então, 3 octetos, tá? Cada um contendo 8 bits e totalizam 24 bits. Por isso que essa máscara é chamada de barra 24. Bom, o que isso indica? Então, eu tenho uma rede do tipo 192.168.0.0 com uma máscara 255.255.255.0. O que isso indica? Que esses 3 primeiros octetos representam a rede e esse quarto octeto representam os rushes, os dispositivos que eu posso endereçar na minha rede. Bom, esse zero, tá, é o endereço da rede. Então, qual é o endereço da minha rede? 192.168.0.0. Qual é o primeiro endereço IP que eu posso utilizar? 192.168.0.1. Qual é o último endereço? 192.168.0.254, tá? Por quê? André, mas não seria o 255? O 255 seriam todos os bits ligados, concordam? Sim. Esse 255 seria o meu endereço de broadcast. O que é o endereço de broadcast? É o endereço que eu pergunto para a rede, tá? Alguma informação que todas as máquinas que estão na rede vão me retornar. Agora, tem um detalhe. Não pode haver na rede 2 endereços IPs idênticos. Então, sabendo que essa rede aqui, vamos supor que eu queira configurar essa rede aqui, desses 2 computadores, nessa rede 192.168.0.0/24, tá? Um desses computadores vai ter que receber um endereço IP e outro computador vai ter que receber outro endereço IP dentro dessa mesma rede. E quando eu falo dentro dessa mesma rede, eu estou variando entre esses 2 caras aqui, ó, 192.168.0.1 e 192.168.0.254. Eu não poderia atribuir um endereço do tipo 92.168.1, por exemplo, 10 para um computador e um 92.168.0.11 para outro computador. Isso eu não posso fazer. Por quê? Porque aqui são redes distintas. Aqui eu teria a rede 192.168.1.0 e aqui eu teria a rede 192.168.0.0. E redes distintas, sem um equipamento de roteamento no meio, elas não se comunicam. Então, se eu fizesse algo desse tipo aqui, essas máquinas não iriam comunicar. Mas, como eu já sei disso, então eu vou pegar o primeiro PC, que é o PC 0, e vou atribuir a ele o endereço de 192.168.0.1. E o PC1 eu vou atribuir o endereço de 192.168.0.2. E aí, como ambos todos eles barra 24, né, com máscara barra 24, como todos eles estão na mesma rede, eles terão que se comunicar. Então, sabendo disso, vou pegar aqui o primeiro PC, vou clicar sobre ele, vou vir aqui na parte de configuração e aí eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu entro aqui nessa parte de configuração,
Aqui ele me dá o IPv4, mas só que ele está falando em DNS IPv4. E eu posso me confundir e acabar digitando o endereço IP aqui. E aqui não tem nada a ver, porque aqui é o Default Gateway e o DNS Server dessa rede. Como eu quero configurar o endereço IP, eu tenho que clicar aqui em Fast Ethernet. Então, vem aqui em Fast Ethernet, eu tenho dois modos de configuração de endereço IP. DHCP, que é alguém entregando um endereço para a rede, que vai ser assunto das próximas aulas aí, ou de forma estática, que é eu configurando manualmente. Bom, então eu vou configurar aqui o 92.168.0.1. Reparem que ele já reconhece automaticamente a máscara 255.255.255.0, que é a máscara /24. E eu vou analisar aqui em cima também, que é super importante, saber se essa placa está ativa ou não. Reparem que ela está com ON, significa que essa placa está ativa. Vou fechar aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa para o segundo computador. Então eu venho em configuração, fecho a Ethernet e 192.168.0.2, que é a segunda máquina. Bom, configurei as duas máquinas com endereços IPs. Agora eu quero verificar se está havendo comunicação entre elas. Para fazer isso, eu vou clicar no primeiro computador, poderia ser no segundo também. Vou vir aqui em Desktop, Command Prompt, e aí o primeiro comando que eu vou digitar é o comando ipconfig e vou pressionar Enter. E eu quero analisar as informações que foram retornadas. Então eu percebo que essa placa, tá, esse adaptador Fast Ethernet que eu acabei de configurar, está configurado com o endereço IP do tipo 92.168.0.1, que foi o endereço que a gente atribuiu ao PC0. E do outro lado, eu tenho o PC1 que está com 92.168.0.2. Então agora, para verificar se está ocorrendo comunicação ou não entre as duas máquinas, eu vou utilizar o comando ping. Tá? Como eu estou na máquina 192.168.0.1, eu vou pingar a máquina 192.168.0.2. Ping 192.168.0.2 e vou pressionar Enter. Tá? Eu consigo perceber que, ao realizar o ping, tá, 4 pacotes foram transmitidos e 4 pacotes foram recebidos. Isso indica que a máquina está funcionando e a rede está configurada de forma correta. Se eu não estivesse com a configuração correta, eu não teria essa resposta indicando que esses 4 pacotes foram recebidos. Bom, então uma rede ponto a ponto nada mais, nada menos que são dois computadores interligados entre si que trafegam informações entre eles. André, seria possível colocar um terceiro computador nessa rede? Vamos verificar. Vamos pegar aqui outro PC, colocar aqui em cima, que seria um PC3, tá? Ou PC2, né? Porque começa do zero. Vamos primeiro atribuir o endereço IP para ele? Vamos. Config, fecha Ethernet, 192.168.0.3, perfeitamente. Só que agora eu vou tentar interligar ele a um dos computadores, usando o cabo par trançado do tipo crossover. Repare que eu tenho a fecha Ethernet liberada, mas quando eu venho para cá, eu não tenho porta disponível, não tenho uma placa de rede disponível. O mesmo vai ocorrer se eu tentar conectar a este computador. Então, para estes casos aqui, eu não posso conectar 3 computadores sem usar um concentrador, que já vai ser o vídeo aí da próxima aula.